A quebra de paradigma do Bitcoin vai muito além da economia. Pode mudar o direito, o ordenamento jurídico. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você provavelmente já ouviu falar do Bitcoin, a moeda digital descentralizada criada por Satoshi Nakamoto e que tem valorizado muito. Se trata de uma inédita forma de dinheiro digital sem um governo, empresa ou órgão controlador por trás. É algo que, durante muito tempo, se acreditava impossível, a criação de uma moeda digital sem ninguém por trás dela. Algumas pessoas são céticas, não acreditam na proposta, outras, como eu, são entusiastas e acham que o Bitcoin vai revolucionar o dinheiro, o sistema financeiro e a economia como um todo em muito pouco tempo. Mas esse artigo não é sobre o Bitcoin como dinheiro, sobre o Bitcoin como moeda. Já tem vários artigos aqui no canal e outros canais muito bons que falam exclusivamente disso, como o canal dos Bitcoinheiros, o Investimentos Digitais e o Criptomaníacos. O ponto que quero chamar a atenção aqui é que o Bitcoin em particular e as criptomoedas de forma geral indicam uma outra revolução na organização social que pouca gente está se dando conta: a criação de consenso entre grandes grupos sem a necessidade de uma entidade coercitiva por trás disso. Sim, porque o Bitcoin não é apenas um programa. Ele é um consenso planetário sobre um conjunto de regras. Veja, existe sim um código do Bitcoin, você pode baixar ele no GitHub, o repositório mais comum para projetos de código aberto, pode compilar ele no seu computador, pronto, agora você tem um nodo do Bitcoin rodando na sua máquina, com 0 Bitcoins, mas funcionando como esperado. Mas e se você baixar o código do Bitcoin, mudar ele para você ter muitos Bitcoins na sua máquina e rodar ali? Afinal, o código está na sua máquina, você pode alterar ele à vontade, não é mesmo? Bem, ok, de fato você pode fazer isso, mas sabe o que vai acontecer? Os demais nodos não vão aceitar as transações do seu nodo, porque o seu nodo não está seguindo as regras do consenso. Toda vez que um minerador, por exemplo, minera um bloco de Bitcoin, ele pode incluir no bloco uma transação chamada Coinbase, que é a recompensa para o próprio minerador, num valor definido por uma regra. Hoje esse valor é de 6,25 Bitcoin. O que impede um minerador de incluir, sei lá, 5.000 Bitcoins em uma transação Coinbase? A princípio, nada. A questão é que os demais nodos vão recusar aquele bloco, porque ele está fora das regras. Então todos os mineradores, embora eles próprios sejam responsáveis por definir a sua própria recompensa, sempre acabam definindo a recompensa com um valor correto, para ser aceito por todos os demais nodos da rede. Em tese, você pode ignorar totalmente o código do Bitcoin que está lá no GitHub e escrever um código do zero, em qualquer linguagem que você queira, desde que ele responda todas as mensagens da forma esperada, siga todas as regras do protocolo do Bitcoin, o seu nodo será aceito e poderá funcionar sem problemas. O Bitcoin não é um código, é um consenso sobre um conjunto de regras que um grande número de pessoas aceita e participa porque é interesse de todos aceitar e participar. Nem todas as pessoas concordam com todas as regras, algumas acham que as regras deveriam ser diferentes, mas o incentivo para o consenso é muito grande, então todo mundo aceita. E o que isso significa? Bem, significa a possibilidade de uma nova forma de ordenamento jurídico para toda a sociedade muito superior ao ordenamento jurídico positivista coercitivo que tem sido usado como base legal dos estados modernos já há bastante tempo. É uma quebra de paradigma que talvez mude a forma de como toda a sociedade humana se organiza. O problema fundamental do direito é conhecido. Seres humanos são seres gregários, seres sociais, feitos para interagir uns com os outros. Porém, os interesses individuais fatalmente levam a conflitos. Portanto, qualquer que seja a sociedade humana, primitiva ou desenvolvida, livre ou ditatorial, todas elas precisam de um conjunto de regras para a convivência, ou então se tornam o caos. Nos primórdios da humanidade, a organização era baseada na autoridade simples. Era o chefe da tribo que dizia qual era a lei e julgava os casos. Como funciona em uma casa quando os pais que resolvem as brigas entre os filhos?
Mas esse sistema não funciona para um grande conjunto de pessoas, porque é impossível uma só figura resolver todos os conflitos de forma eficaz. Esse grande chefe não vai estar presente todas as vezes. Então é importante que existam regras. As pessoas precisam saber o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer para evitar ultrapassar os limites e para saber os limites que podem esperar das demais pessoas. É importante que tais regras sejam uniformes, devem se aplicar da mesma maneira para todas as pessoas. Veja, todo direito começa com um jusnaturalismo. Em qualquer sociedade surgem naturalmente regras de convivência entre as pessoas. Mas o interesse do juspositivista é que tais regras sejam homogêneas e sejam comunicadas a todas as pessoas da sociedade. A solução para isso é uma forma simples: escrever um conjunto de regras, um código legal, um ordenamento jurídico. Os antigos sumérios já faziam isso com o Código de Hammurabi, os romanos escreveram as 12 tábuas, e a evolução disso gerou o juspositivismo moderno. O Estado de Direito moderno tem órgãos especializados em escrever as leis, os legislativos, onde pessoas sábias e bem-intencionadas são eleitas para decidir qual será o consenso de regras naquela sociedade. Quem não obedece a tais regras, quem não obedece a tal consenso, é punido, antigamente com castigos físicos e mutilações, hoje em dia com prisão e penas indenizatórias dependendo do crime. Mas existem vários problemas na abordagem juspositivista moderna. Primeiro, o fato de requerer um conjunto de pessoas para estabelecer as leis. Por mais bem intencionados que sejam os deputados e senadores, é muito complicado definir leis para toda uma sociedade, com pessoas que pensam e têm interesses tão diversos. Isso porque estou assumindo legisladores bem intencionados. Este é o outro problema que fica claro a qualquer um que veja. Muitos, talvez todo mundo na política, acaba se guiando muito mais pelo próprio interesse pessoal do que pelo registro adequado de um consenso legal, jusnatural da sociedade. Mas não para aí. Existe a questão da interpretação das leis. Todo juspositivismo, a lei escrita, existe no pressuposto que isso aumenta a segurança jurídica. A lei está escrita, basta alguém ler a lei que vai saber o que pode e o que não pode ser feito. Mas na prática isso não é tão simples, é só ver as inúmeras situações em que um tribunal ou juiz interpreta a lei significando coisas que ninguém imaginava. Existem sempre diversas formas de interpretar o que está escrito numa lei, porque a nossa linguagem ela é limitada, e além disso ela muda o tempo todo. Pior, são tantas leis, todos os dias é gerado um monte de leis, que é impossível alguém sequer pensar em conhecer todas elas. Na prática, as pessoas se guiam pelo que elas acham ser certo e as leis estão ali só para serem usadas como punição quando é interesse do Estado. E esse é o outro ponto errado do sistema atual. Como garantir o cumprimento das leis? A via punitiva é extremamente ineficaz, principalmente pelos custos da punição. Quem quer fraudar o sistema dificilmente se sensibiliza com punição, então é um sistema ineficaz e caro. Existe ainda um quarto ponto que é o custo dessa coisa toda. Hoje, todos os estados modernos, mesmo os que surgiram com a proposta de serem estados mínimos, se tornaram enormes paquidermes monstruosos que consomem a maior parte da riqueza gerada pela sociedade para gerar como resultado coisas bastante questionáveis. Agora, pense num consenso social baseado em regras codificadas e consensuais como as do Bitcoin. Veja as inúmeras vantagens em relação ao sistema atual. As regras são escritas antes de você fazer parte do consenso. Portanto, você pode aceitar elas se elas forem justas. Se você não concordar com elas, você simplesmente não se associa àquele consenso. Lógico, pode haver mecanismo para alteração posterior das regras, mas elas são extremamente rígidas e têm que passar pela aceitação de todas as pessoas para serem implementadas, como é o soft forks do Bitcoin. Não há mais um legislativo inventando regras conforme a conveniência deles.
Segundo, as regras são interpretadas literalmente, é código rodando num processador. É lógico que ainda pode haver alguma discrepância em alguma regra conforme o interpretador, podem ser baseadas em oráculos, sistemas externos para incluir informações como temperatura, direção do vento, etc. E esses sistemas externos podem falhar, mas a regra em si, a lei em si é determinística. Não existe isso de hermenêutica, entender o que o legislador quis dizer com aquilo. Não, o interpretador está ali, o computador vai interpretar o que está escrito. Terceiro ponto, o incentivo para que as regras sejam seguidas é justamente o valor intrínseco de se fazer parte daquele consenso. Ninguém precisa participar do consenso do Bitcoin, mas há um valor enorme em você participar. Você pode fazer negócio com outras pessoas que estão no mesmo consenso. Se você desobedecer às regras, simplesmente ficará fora desse consenso. Não é preciso cadeia, punição, cortar a orelha, nada disso. O sistema de consenso do Bitcoin mostra um arquétipo do que pode ser todo um ordenamento jurídico pós-positivista, uma verdadeira quebra de paradigma do direito e da justiça como conhecemos hoje. Ao invés de leis, códigos de programação. Ao invés de juízes e tribunais, execução automática do código no computador. Ao invés de punições macabras e violentas, exclusão do consenso. Ao invés de coação, voluntarismo. Ao invés de uma estrutura monstruosa de milhares de pessoas com um custo monstruoso para manter, código aberto, leve, rodando de forma descentralizada. Esse conceito, na verdade, já existe. É o chamado DAO, Decentralized Autonomous Organization, ou Organização Autônoma Descentralizada. Funcionam exatamente dessa forma. São vistas hoje em dia mais como empresas, mas o que pode se perceber é que a evolução dessa visão será justamente o arcabouço jurídico do futuro, um novo ordenamento jurídico libertário baseado no voluntarismo em consensos espontâneos. Ninguém é obrigado a participar de consenso nenhum. Seja bem-vindo ao cypherpositivismo, o positivismo cibernético distribuído e baseado em criptografia. Por isso, chega a ser anacrônico algumas pessoas pateticamente pedindo para regulamentar o Bitcoin. O Estado precisa regulamentar o Bitcoin para os grandes investidores sentirem segurança e investirem nele. Balela. Primeiro que ninguém faz questão de ninguém investir em Bitcoin, muito menos grandes investidores institucionais. Se quiserem participar do consenso, ok. Se não quiserem, fiquem de fora, boa sorte. Mas principalmente porque o Bitcoin não precisa de regulamentação estatal. Ele já é um consenso jurídico, cypherpositivista, muito melhor do que qualquer coisa no ordenamento jurídico juspositivista moderno. É o Estado que precisa ser reformado de acordo com as regras voluntárias do cypherpositivismo. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!